What's Beyond, o melhor do teu departamento num podcast. Aqui convidamos alunos, investigadores e professores numa conversa informal sobre física e muito mais. Sejam bem-vindos ao podcast do Physic Hub. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast e desta vez temos connosco a Mariana Gomes. A Mariana é uma aluna de doutoramento que trabalha em Polarizable Materials and Functional Nanostructures. Estuda as propriedades elétricas, magnéticas e estruturais de materiais tais como perovskite oxides. Mariana, vamos começar um pouco mais desde o início. De onde é que surgiu o teu interesse na física? Sempre gostaste desde pequena? Foi algo que te descobriste mais em adolescente? Como é que aconteceu? Ok, em primeiro lugar, obrigada por me terem convidado para estar aqui no podcast. Eu tenho, a minha resposta não vai ser a mais convencional, eu não vou dizer que sempre quis física, porque não, é mentira. Eu comecei a gostar cada vez mais de física a partir mais ou menos do 12º ano, do 11º ano, aliás, do 10º ano, em que, na altura nós temos físico-química do 7º ao 9º ano. Exato. Mas é uma coisa muito leve, depois começas a distinguir o que é física e química a partir do 10º ano, e pronto, o meu interesse começou a aumentar aí. Mas eu fui a última que escolhi qual era o curso que queria. Portanto, eu sabia que gostava muito de química, gostava muito de física e gostava muito de matemática. E pronto, e sempre tive muito bem nestas três áreas. E na altura que fiz a seleção do curso para a faculdade foi por descarte. Portanto, descartei logo química porque achava que era porreiro, mas tinha partes muito chatinhas de decorar. E eu nunca fui muito fã de decorar. Gostava muito de matemática e de física e foi a maior batalha foi entre estas duas áreas. Mas foi muito natural, porque matemática é uma coisa muito... pode ser aplicada, mas ao mesmo tempo é muito abstrata. Exato. E a física tem a parte laboratorial, que foi sempre o que me fascinou. Eu sempre me imaginei a trabalhar num laboratório e quando era criança gostava de experiências e tudo. Então foi um bocado mais por aí. Portanto, foi uma escolha muito lógica e não tão... porque era a minha paixão. Exatamente, foi mais uma exclusão de partes. Exatamente. Então, e o que é que te fez vir estudar para a Universidade do Porto? Eu sei que não és daqui, desta região do país. O que é que te fez estudar? estudar Algarvia, de Portimão. E, ao contrário do que muita gente achou na altura, eu vim para o Porto porque quis, foi a minha primeira opção. E a resposta mais simples é porque eu adorava o Porto e não gostava de Lisboa. e pronto, era sempre entre o Porto, Lisboa ou Coimbra. Exato. Mas Coimbra, para mim, do que eu ouvia falar, a vida académica era assim muito selvagem, digamos. E muito virada, se calhar, para a praxe e tudo. E não era algo que eu não me identificava tanto. E pronto, eu queria ir para o Porto porque gostava muito da cidade. E coincidiu com ser uma das melhores faculdades na área da física. Eu devo dizer que aconteceu o mesmo, também escolhi o Porto pelo mesmo motivo. Ok, e uma vez, estando neste curso, começaste a licenciatura em Física, certo? Exatamente. Fizeste aqui a licenciatura, o mestrado, podes dar assim um resumo de como foi essa fase da tua vida? Portanto, eu entrei na licenciatura em Física e éramos muitos, agora sei que são mais, mas na altura éramos 40 a entrar ao mesmo tempo, mas na altura Física não é como é agora, portanto na altura Física tinha uma média muito baixa. Portanto, é verdade que tinhas uma panóplia de alunos com muito boas notas, mas tu também tinhas alunos que acabavam por entrar em Física porque não tinham entrado noutras áreas. E então houve uma espécie de seleção natural ao longo da licenciatura, em que éramos 40 e eu acho que no meu ano, portanto no meu último ano, terminámos 15, tanto, portanto menos de 50% dos alunos conseguiram acabar o curso, nos 3 anos. E pronto, eu posso dizer que o primeiro ano foi um bocado difícil, a adaptação, porque, não é, se és muito boa aluna, no secundário, estás habituado a um certo patamar de notas e chegas à faculdade e o patamar, pelo menos no meu caso, desceu um bocadinho. Não tinha a ver nada com as notas da secundária. E então, pronto, debati-me um bocado no primeiro ano, se seria mesmo o curso certo para mim, e finalmente apareceu uma cadeira no segundo semestre de laboratórios, que muita gente odeia. Grande parte dos alunos gostam muito de teoria, não gostam nada das cadeiras laboratoriais. No meu caso era exatamente o contrário, eu adorei as cadeiras laboratoriais e acho que foi um bocado o motor que me motivou ao longo dos 3 primeiros anos da licenciatura.
Depois, pronto, o mestrado era o seguimento natural. E a Universidade do Porto, a Faculdade de Ciências aqui oferece-te um mestrado em que tens a componente experimental, a componente teórica, e eu escolhi a componente experimental. E, mais uma vez, fomos muito poucos na componente experimental, na física experimental. No meu ano éramos 3. Portanto, éramos poucos alunos no geral no mestrado. Éramos, se calhar, aqui 10, se calhar nem tantos. E 3 de nós éramos da componente experimental. Mas acaba por ser bom porque tu tens sempre um lado teórico, porque tens aulas com as pessoas de teoria e tens muitas cadeiras teóricas, e depois também acabas por ter uma componente mais prática, experimental, que acabas por ter aulas com as pessoas de engenharia física. Portanto, acabas por ter, como eu gosto de dizer, o melhor dos dois mundos. Estás com uma pata na teoria e com outra pata na engenharia. Tu me ensinaste um pouco esse aspecto. Tenho vindo muito à balda ultimamente das médias do nosso curso. Sim. Tens notado alguma diferença ao longo dos anos? Já andas nesta faculdade há bastante tempo, de como são os alunos? Eu acho que no ano em que eu entrei ainda era muito o estereótipo do aluno de física. Aliás, o estereótipo do aluno de física é rapaz e, digamos, nerd. E eu acho que no ano em que eu entrei ainda era um bocado assim. O número de raparigas era muito reduzido, se calhar éramos umas 5 que nos mantivemos em 40. Sim, em 40. Quer dizer, houve algumas que desistiram logo ao início, mas eu acho que no final, portanto, aquelas que fizeram tudo em 3, 4 anos, já éramos para aí 5 raparigas. E eu acho que agora está a ser normalizar cada vez mais o tipo de pessoa que entra em física, também porque agora isto virou um bocado de moda. Sim. As notas têm estado a aumentar brutalmente e acho que agora é fixe, digamos, ir para a física em vez de ir para a medicina e para outros cursos, não é? Achas que isso acaba por prejudicar a nossa área? Pessoas que poderiam ter muito a dar para a física não conseguiriam entrar? Não, eu até acho que é uma coisa boa, no sentido em que é mais inclusivo. Portanto, tu agora tens pessoas que não têm medo de ir para a física por ficarem presas a um estereotipo. Exato. Sendo que eu acho que é estúpido, eu acho que cada pessoa deve ir para o que quer, independentemente do estereotipo da área que haja, mas eu acho que tu deves ir para o que tu gostas e para o que tu achas que tens vocação. Mas até acho que é uma coisa boa, não vejo aí nada de mal. Ok, voltando ao teu percurso, tu falaste que gostaste bastante das cadeiras de laboratório, Sim. ao longo da licenciatura e também a aplicar no mestrado. Dirias que essas foram mais as cadeiras que te marcaram ou houve outras que despertaram o teu interesse? Tens assim algum ponto especial nos teus anos de licenciatura? Eu gostei muito das cadeiras laboratoriais, mas também gostei muito de cadeiras de teoria. Gostei muito de, por exemplo, matéria condensada no meu terceiro ano. Foi uma cadeira que eu gostei bastante, que aliás agora é a área em que estou a trabalhar, é a parte experimental, mas ligada à matéria condensada. E não, houve cadeiras pontuais aqui e ali que gostei mais, houve cadeiras pontuais aqui e ali que também gostei menos. E professores também, imagino. Sim, claro, como em tudo. Mas eu acho que no geral, eu acho que o departamento de física está muito bem fornecido em termos de docentes. E acho que nós temos bastante sorte em trabalhar com quem trabalhamos. Temos aqui pessoas muito, muito boas em certas áreas. Acho que é um privilégio sermos ensinados por eles. Mas eu acho que o que foi mais fundamental no meu percurso académico, desde a licenciatura até o mestrado, foram os PECs. Eu acho que os PECs, para mim, tiveram uma importância muito grande. Pela positiva e pela negativa. Porque a minha experiência com os PECs, eu fiz 2 PECs durante a licenciatura. No segundo ano fiz um PEC em cosmologia, que claramente deu para entender que não era a área que eu estaria mais vocacionada. E no terceiro ano fiz um PEC mais na área experimental, fiz o PEC no INESC, onde trabalhei com fibras ópticas. Gostei muito mais, digamos, do que o PEC em cosmologia, mas podemos dizer que também os PECs para mim serviram para entender o que é que eu queria e o que é que eu não queria. E eu acho que estes 2 PECs me deram a resposta que eu precisava. Portanto, não era este caminho, nem cosmologia, nem a parte mais de engenharia ligada às fibras ópticas e à óptica em geral, que eu quereria seguir. E depois também surgiu um amigo meu fez um PEC com o meu atual orientador, que é o professor Agostinho, e um amigo meu fez o PEC com ele no 4º ano, portanto no nosso primeiro ano de mestrado, e eu juntei-me a ele, uma espécie de... porque nós andávamos sempre muito juntos. Sim. E pronto, e ele falou-me do PEC, eu cheguei a ir com ele e fui ter algumas experiências com ele e de facto gostei muito do que ele estava a fazer. E depois surgiu a oportunidade e ambos perguntámos ao professor Agostinho se ele queria ser o nosso orientador
para a tese de mestrado e ele disse que queria e pronto, e daí começou a minha história no IFIMUP, que é o Instituto de Materiais e Fotónica aqui do Porto. Ok, Mariana, já que falaste desse ponto da tua vida, quando começaste a trabalhar no IFIMUP, podes-nos contar mais um pouco de o que é que fizeste lá durante o teu mestrado? Portanto, durante o meu mestrado tinha 3 amostras do material que é o neoato de potássio, que é o material que é piezoelétrico. Sim. Portanto, o material piezoelétrico, primeiro de tudo, é um material que, quando se aplica uma tensão mecânica, gera uma diferença potencial. Eu tinha 3 amostras deste mesmo material que eram fabricadas de 3 formas diferentes e o objetivo era saber porque é que o coeficiente piezoelétrico era diferente nas 3 amostras. Portanto, nós fomos estudar um material para tentar responder a este problema. E então fizemos um estudo estrutural do material, medimos também as suas propriedades polares e dielétricas. No fundo foi isto. Portanto, o material numa fase de altas temperaturas era cúbico e ia mudando a sua estrutura à medida que íamos descendo a temperatura. Por exemplo, ele era cúbico a altas temperaturas, quando descíamos ele mudava de fase, portanto passava uma fase tetragonal. O que é que acontecia? O material na fase cúbica era parielétrico e quando passava uma fase tetragonal havia um leão que mudava de sítio e criava uma polarização espontânea. E tu conseguias medir essa polarização? Diretamente não, conseguia medir a variação da polarização utilizando, por exemplo, uma técnica de correntes piroelétricas, que é uma das técnicas que temos aqui no IFIMUP, e pronto, conseguia ver que a polarização mudava quando as fases mudavam, que havia variações da polarização e também que a constante elétrica do material variava. Não fui eu que fiz o processo de fabricação do material, o material já chegou a mim feitinho. Foi uma colaboração com a Universidade de Aveiro, com o Instituto de Materiais que eles têm lá, em que eles fabricaram o material, e eles queriam entender qual era a diferença de que é que o método de fabrica afetava as propriedades do material. E queriam que nós chegássemos a uma resposta, dizer como é que o coeficiente piezoelétrico aumentava de amostra para amostra. Eles sabiam que aumentava, não sabiam a razão porquê. E era o teu trabalho de descobrir. E era o meu trabalho de descobrir. Obviamente nós nem sempre chegamos à resposta que queremos e pronto, a conclusão não deu para dizer porque é que eram diferentes, mas de facto foi interessante porque estes materiais, eles estavam habituados a estudar o material como é para aplicações, eles habituam-se a estudar o material desde a temperatura ambiente até a altas temperaturas e raramente estão interessados a ver a temperaturas mais baixas. Portanto, abaixo da temperatura ambiente havia muito poucas publicações sobre isto. E eu o que fiz foi estudar o material desde baixas temperaturas até altas temperaturas. Baixas temperaturas, digamos, na hora dos 80 Kelvin. E de facto foi bastante interessante porque nós descobrimos que, comum às 3 amostras, havia uma fase, ou nós pensamos que há uma fase, que não era conhecida antes. Ok, então dirias que o teu trabalho como experimentalista, nesse caso, foi receber uma amostra, um material, enfrentar um problema e ver até onde é que ele já tinha sido estudado e ir para além disso. Neste caso, tu estudaste a temperaturas mais baixas e chegaste a novas conclusões. Sim. Pronto, para o pessoal e os alunos que não sabem muito bem como é que funciona a física experimental, é essencialmente que vocês, como físicos experimentais, se dedicam. É estudar as propriedades e... Depende, há muitas áreas da física experimental. Há uma área mais virada para a fabricação de amostras, em que, por exemplo, tens de otimizar as condições para teres uma amostra que tenha, por exemplo, a fase correta. Depois tens partes mais viradas para a caracterização das amostras e depois traz, se calhar, uma fase, outra parte mais virada para a otimização dessas propriedades. Se calhar ia um bocado mais a parte de engenharia. Engenharia, exatamente. Sim. Eu, por sorte, não tive de passar pela parte de fabricar amostras, porque fica uma parte bastante demorosa e bastante chata, mas há muita gente que passa por isso e não deixa de ser na mesma interessante, não é? Ok. Acho que isto já deu uma boa
Uma boa visão do Uma que é boa que é. visão, exatamente. Não sei. O que é a física experimental mais para lá dos materiais, que é aquilo que tu estás a trabalhar. Ok, então tiveste esse trabalho inicial que fizeste para a tese e depois como é que deste o salto para o doutoramento? Portanto, no fundo, eu acabei a tese de mestrado em setembro de 2019 e depois tive uma bolsa de mestre. O meu professor estava envolvido no projeto e tinha uma bolsa para dar a uma pessoa que já tivesse acabado o mestrado. E então eu tive durante um ano a trabalhar com outro material, que neste caso são nicelatos, e onde também, pronto, estive a estudar as propriedades, neste caso magnéticas, porque este material tem propriedades magnéticas e também tem propriedades ferroelétricas. E pronto, e durante um ano tive. Só este ano é que entrei para o doutoramento, portanto tive um ano, digamos, parada, mas não parada, Sim. a fazer investigação. Agora, para talvez falar um pouco de outros tópicos, da tua vida pessoal, o que é que nos podes dizer? Tens alguns hobbies? Eu acho que tenho já visto como qualquer pessoa normal, gosto de ler, gosto de fazer desporto, gosto de viajar. Agora com a Covid é um bocado mais complicado, mas sim, acho que em geral. Por acaso, uma coisa bastante interessante que eu achei foi que, pelo menos no meu 12º ano e durante o meu secundário, era raro, não era muito comum haver muitas pessoas que gostassem de ler. Sim. E por acaso, quando cheguei aqui à faculdade, vejo que, principalmente no departamento de Física, que é um gosto bastante comum e partilhado por muita gente, e também o facto de haver quase toda a gente tocar pelo menos um instrumento. Eu também toquei piano, eu tenho o 5º grau de piano, de conservatório, e pronto, e na altura era uma raridade haver alguém na minha escola que tocasse um instrumento, e acho que aqui não, é bastante comum arranjar. Exatamente. Portanto, Foi uma coisa que eu também notei. sim. Aqui no nosso departamento, tu podes chegar ao pé de qualquer pessoa, falar sobre algum sobre livros, música, filmes. Sim. Ok, em termos de livros, por exemplo, o que é que tu costumas ler? Mais coisas de ficção, filosofia? Pronto, eu não adoro ficção científica, não adoro, e também não adoro divulgação científica. É estranho uma pessoa de física não gostar de livros de divulgação científica. Eu se calhar não tenho escolhido os melhores, mas não é, pronto, Não me digas que não gostas de Sagan. Nunca li nada dele, isso é verdade. Recomendo. Não, mas por acaso um livro de divulgação científica que li e até gostei foi o livro do João Mangueijo. João Mangueijo ele é um professor de física em Londres, ele é português e neste momento acho que ele está a dar aulas, não sei se é no Imperial College ou na University College of London, pronto, mas ele escreve. Ele tem um livro sobre divulgação científica. Ele é muito conhecido porque ele tem uma teoria um bocado controversa sobre a velocidade variável da luz. Exatamente. E ele escreve de uma forma engraçada. Ele tem outro livro que eu também já li, que gostei muito, que é Bifes Mal Passados, em que ele é uma crítica à sociedade inglesa, porque ele vive em Inglaterra, mas é uma crítica muito, muito engraçada. O livro dá para rir bastante. Mas pronto, o que eu gostei bastante em ambos os livros que li dele é que ele conta muito a parte académica. Sim. E conta como é que é a parte académica nas universidades que ele passou, por exemplo, em Londres, e é muito interessante ver. Mas conta de uma perspectiva como aluno ou professor? Não, conta de uma perspectiva como professor, porque ele foi para lá já a dar aulas. Sim. Por falar nisso de outras universidades estrangeiras, tu alguma vez consideraste a possibilidade de estudar para o estrangeiro? Eu ponderei na altura. Na altura ponderei se calhar se deveria fazer ou não um doutoramento lá fora, mas eu acho que neste momento estou bem aqui. Neste momento acho que quero fazer aqui o doutoramento. Não significa que não vá passar uns tempos fora durante o doutoramento, porque normalmente proporciona-se, não é? Por haver colaborações com outras universidades ou com outros sítios. Normalmente proporciona-se os alunos do doutoramento passarem alguma temporada no estrangeiro. E se calhar depois do doutoramento irei tentar um pós-doutoramento numa universidade no estrangeiro. Há algum sítio que tu já visitaste que te chama a atenção para... Eu gostava muito acho que como qualquer pessoa gostaria muito de ir para o Reino Unido. Acho que é assim
é o hotspot É o também hotspot, da sim. física e tem sido já há Sim, bastante sim, tempo. sim, sim. E mesmo o ambiente académico lá, a ideia que eles transmitem é uma coisa muito, muito porreira. Mas lá está. Depende. Depois depende muito da área e também que tu estás a trabalhar. Porque, por exemplo, a Alemanha é muito forte na física experimental, a República Checa. Eu tenho um amigo meu que neste momento está a fazer o doutoramento na República Checa. Depois depende muito com o tema que estás a fazer e nem todos os países trabalham e nem todos os sítios há o tema em que tu trabalhas. Portanto, isso depende muito por aí. Exatamente. Tu falaste também que tocavas piano. Sim. Tocava há muito tempo. Que tens alguma música preferida que gostes de tocar, algum estilo? Não, lá está. Como eu tive formação no conservatório, portanto, tudo o que eu estou habituada a tocar era do estilo clássico. Nunca me aventurei assim muito mais do que isso. E lá está, como o piano não é um objeto propriamente fácil de transportar. Eu desde que vim para o Porto, portanto há 6 anos, que pronto, não tenho assim um contacto tão próximo com o meu piano como gostaria, mas se calhar no futuro volto a reavivar esse contacto. Achas que ter assim outras capacidades, como saber tocar música, fazer algum desporto, te acaba por dar uma perspectiva que te ajuda mais na área científica, por exemplo? Eu acho que sim, porque eu acho que, por exemplo, fazer desporto, quer no desporto e quer na música, tu precisas sempre de uma espécie de concentração que eu acho que é muito comum quando estás a trabalhar, quer seja num laboratório, tu tens de ter um tipo de concentração e tens de focar de uma certa forma. E eu acho que há uma linha comum de pensamento quando estás a fazer quer desporto, quer tocar um instrumento, quer estás num laboratório a fazer algo. Acho que tens de entrar numa espécie de um mood Exato. próprio. Às vezes é difícil. Sim, mas acho que é uma espécie de foco que tu arranjas que eu acho que é comum nas 3 áreas, sim. Ok. Também mencionaste que gostas de viajar bastante. Sim, gostava de ter viajado mais, mas Agora temos que esperar um bocadinho até ser agora possível. sim. Agora temos de amealhar mais um bocadinho de dinheiro para depois gastar no futuro. Mas sim. Que países já visitaste? Eu já visitei bastantes países, mas assim, o que mais gostei, se calhar, foi a Escócia. Sim, a Escócia acho que foi assim, o top dos tops. Mas de resto, já fui a bastantes sítios. Também fui a Itália, França, Espanha, obviamente. Já fui a bastantes sítios. Mas a maioria dos países eu conheço porque eu andava na ginástica. Também? Sim, E a ginástica de que tipo? acrobática. E nós, pronto, fazíamos montes de festivais no estrangeiro, então conheço países, não conheço sítios, porque não... Nós íamos viajar para fazer ginástica, não propriamente, não aproveitávamos assim tanto para ver, mas pronto, também fui a alguns sítios por causa disso. Mas uma coisa boa de estar na investigação é que tu acabas por ter muitas conferências internacionais e que te permitem conhecer muitos países. Por exemplo, o ano passado fui a uma conferência em Itália. Este ano, se não tivesse havido o Covid, provavelmente teria ido a uma conferência em Madrid e outra na Polónia, numa cidade que não consigo dizer o nome. Mas pronto, é muito bom a parte de gostares de viajar e teres a parte de investigação e poderes promover o teu trabalho noutros sítios. É algo muito bom e intimidador. Eu não sei se nessa convenção a que foste chegaste a entrar em contacto com investigadores estrangeiros. Sim. Se sim, tu notas alguma diferença de investigadores estrangeiros, se eles têm um mindset diferente de nós aqui em Portugal? Depende dos países. Mas, por exemplo, eu fui apresentar o meu trabalho, que na altura era o meu trabalho de tese de mestrado, e fui apresentá-lo, tive uma apresentação oral e senti-me um bocado intimidada porque tu estás a apresentar um tema para uma plateia que sabe muito e que conhece muito bem esse tema, portanto tens sempre o medo de dizer algo de errado. Mas eu acho que no geral eles entendem que tu és uma pessoa mais inexperiente na área e acabam por não ser tão agressivos contigo. Mas depois é muito bom porque proporcionam-se conversas e têm ideias diferentes. Portanto, este tipo de conferências é algo muito bom
porque há pessoas que têm ideias que tu nunca chegarias lá ou nunca pensaste, porque é que não fizeste isto desta forma? Porque se calhar nunca tinhas pensado nisso. Portanto, há sempre uma troca de ideias muito boa. Mas, digamos que, não sei, nesta conferência eu identifiquei muito com os italianos, com os espanhóis, não são mais relaxados. Tem se calhar um modo de pensar mais mediterrâneo. Sim, se calhar. Depois havia assim um senhor ou outro alemão que parecia assim um bocadinho mais ríspido. Mas na verdade não era, mas pronto. Seria aquele estereótipo que nós temos de... Sim, se calhar um bocado, mas sim. Achas que, agora entrando no tópico mais atual, com o Covid e a pandemia, nós somos forçados a comunicar à distância. Achas que, de certa forma, o facto de sermos forçados a comunicar online vai permitir uma melhor transmissão de ideias entre pessoas de outros países e que isso facilite a troca de ideias? Eu não sei, porque, por exemplo, eu tive a experiência agora este ano de estar em conferências que foram passadas para o online, portanto a conferência foi toda online, e eu acho que acaba-se por perder um bocado a troca de ideias, porque tu estando na conferência presencialmente, se calhar sentes na obrigação de estar mais atento às palestras, se calhar surgem perguntas e tu não tens medo de perguntar, porque podes chamar a pessoa à parte e perguntar-lhe, sentar no contexto da conferência, depois nos coffee breaks, ficaste com uma dúvida, tiveste vergonha de perguntar, mas dentro do coffee break ganhas coragem e vais lá perguntar. Eu acho que se calhar da parte do online perde-se um bocadinho este contacto. Sim. Acho que não é tão... É bom para umas coisas, mas se calhar para outras perde-se um bocadinho. E, por exemplo, para nós que dependemos um bocado dos laboratórios e isso tudo, não foi a melhor altura. Então, principalmente entre março e abril, as coisas tiveram um bocadinho paradas. Portanto... Acaba por ter as suas vantagens. Tem as suas vantagens, tem as suas desvantagens. Ok. Mas sim. Mas agora com o Zoom, que toda a gente agora utiliza o Zoom como quem utiliza o Facebook, acaba por ser muito mais simples contactar com pessoas do estrangeiro, sem dúvida. Ok. Enquanto física experimental ou uma pessoa que trabalha muito em laboratórios, tens conselhos para... Agora estou a pensar naqueles alunos talvez mais novos que estejam indecisos entre teórica ou experimental, ou que ficam muito entusiasmados com a parte experimental, mas não conseguem entrar naquele flow, naquele estado que tu mencionaste para estar no laboratório. É assim, eu acho que para seres físico experimental tens de ter uma característica, que é a paciência. Tens de ser muito paciente, porque às vezes as coisas correm mal, às vezes as coisas demoram tempo até correrem bem, às vezes não entendes qual é que é o problema, mas eu também acho que tens de ter paciência para seres físico teórico, coisa que eu acho que não teria. Mas tu, indo para o ramo do experimental, eu acho que tu também te consegues aproximar muito da teoria. Acho que depende muito do que é que tu queres fazer. Mas sim, tens de ter bastante paciência para fazeres uma experiência. Mas se calhar o conselho que eu daria é, quando vais fazer uma experiência, obviamente tens de saber a teoria por trás, o que é que vais fazer, não podes, tens de ir lá, vai sair um gráfico da tua experiência, vai sair dados, e tens de saber o que é aquilo, o que é que aquilo é. Eu acho que para saber isso tens de ter feito um estudo a priori. Exatamente. E também para saber o que é que está bem, o que é que está mal. Portanto, ter um conhecimento... Tens de ter sempre um conhecimento a priori. Não Exatamente. podes ir para lá, fazer uma experiência, não é chegar lá, clicar nos botões, montar a amostra e pôr aquilo a medir e olha, está feito. Não. Como nós dizemos na brincadeira, fazer a engenheiro. Pois, não, eu acho que não é fazer a engenheiro. Eu acho que a beleza de fazer uma experiência é conseguires interpretar o resultado e saberes o que é que está lá e conseguires conectar isso com a teoria que já sabes e saberes, olha, isto está a acontecer porque aconteceu este fenómeno físico, por exemplo. Acho que é... Tu já tiveste algum aha moment no laboratório, por exemplo, a fazer a tua pesquisa para o mestrado, em que te percebeste, de facto é isto que está a acontecer, ou acho que estou a perceber alguma coisa? Como é que descreverias esse momento, se já o tiveste? Ou... Eu acho que esses momentos na realidade são raros, mas quando acontecem são gratificantes, sem dúvida.
Mas sim, por exemplo, na minha tese de mestrado, como eu estava a dizer há bocado, quando descobri que as 3 amostras... Pá, é um bocado chato porque eram as 3 amostras que tinha, não era só uma, portanto não conseguia relacionar o facto de haver ali, digamos, uma mudança estrutural, que era comum às 3 amostras, mas essa mudança estrutural não estava publicada em lado nenhum, ninguém falava dela, ninguém a tinha estudado. Portanto, digamos que eu sabia algo que mais ninguém sabia. Isso foi, de facto, pronto, foi curioso, foi interessante. Agora, não foi bom, não foi útil, digamos, porque eu não podia relacionar isso com o facto de as propriedades piezoelétricas serem melhores ou serem piores, porque aquilo era intrínseco às 3 amostras. Sim, sim. Mas no fundo, nunca ninguém tinha estudado aquilo. Eu era a pessoa que estava a ver aquilo pela primeira vez. Mas não foi uma coisa imediata, foi juntar os dados de várias medidas diferentes e isto aqui tem uma diferença, aqui também tem. Afinal tem uma diferença em todas as medidas que eu fiz. E nas 3 amostras, uau! Sim, foi... É juntar as peças. É juntar as peças juntam todas. Sim. Não, e na dia estava com o meu professor e estávamos a analisar os dados e aquilo batia certinho com a previsão teórica, com o modelo teórico. E o meu professor ficou mesmo contente. E eu entendia, mas pronto, foi assim um momento de isto aqui bate bem com a teoria, isto é verdade, o modelo é verdade. É interessante. Dirias que agora estás a aspirar por mais momentos desses? Claro, sem dúvida. Sim, toda a gente sonha com o Nobel, não é? Não, mas toda a gente sonha com descobrir algo que vai revolucionar no mundo. Acho que isso na parte da física experimental. Agora há tanta gente a estudar tanta coisa ao mesmo tempo, há tanta gente a trabalhar na mesma área ao mesmo tempo que todos os dias, a todos os minutos, a todos os segundos, novas descobertas são feitas e há descobertas mais irrelevantes. Há outras descobertas que, não são relevantes agora, mas que daqui a 20 anos nunca se sabe. Eu volto atrás e olha, afinal isto aqui era bastante interessante. Mas acho que é uma procura contínua de saciar a tua curiosidade. Exato, e é por isso que nós fazemos física ao final do dia, pela curiosidade. Claro. Ok, Mariana, muito obrigada. Nada. Acho que é tudo por agora. Foi um prazer ter-te no podcast. Obrigada. Espero que quem esteja a ouvir também tenha gostado imenso. Claro, e espero que não tenham medo de, principalmente, se envolverem, de perguntarem, porque acho que há muito medo, se calhar, nos primeiros anos, de contactar com as pessoas, mas o professor é alguém que por trás também é um investigador que trabalha em algo, e acho que é muito interessante conhecerem também a vertente de investigador dos professores aqui do departamento, porque há muita gente a fazer coisa muito, muito porreira e muito entusiasmante, e tentarem se envolver em projetos ou nos PECs. Eu acho que os PECs é a melhor forma. Acho que é de facto um aumentar o conhecimento muito bom. Ok, então fica aqui a dica. Muito obrigada. Ok, obrigada.